Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! É isso aí. Estamos aqui para conversar com Renato Reis. Ele que é um homem eclético, né, de múltipla ferramenta, do homem dos 7 instrumentos. Renato Reis, ele é educador financeiro, é coaching, ele é uma pessoa que trabalha com a visão da evolução do homem, partindo de determinados princípios de Napoleão Hill, mas o foco dele é a terapia e a educação financeira. É fazer com que as pessoas percebam o quanto gastam, como gastam e, dentro do seu contexto, como devem gastar para evitar problemas de saúde. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde diz que a educação financeira é condição sine qua non para se ter a boa saúde. Por quê? Porque a Organização Mundial de Saúde diz que a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Mas é um ledo engano, porque saúde é obediência e doença é desobediência. É a partir do momento que nós nos estressamos, nos preocupamos antes da ocupação e temos um processo de infelicidade devido ao nosso desequilíbrio financeiro, é óbvio que a doença irá se instalar. Teremos transtorno somatofórmico, ou seja, transtorno psicossomático, que irão dar sequelas no nosso corpo, desequilíbrios psíquicos e diversos desequilíbrios espirituais. Renato Reis, prazer tê-lo aqui conosco. E nos explique aí o que é a educação e a terapia financeira e a sua importância. Boa tarde, professor, doutor José Augusto. Muito prazer, é uma honra estar com vocês aqui para falar de um tema tão importante hoje, né? Cada vez mais importante nos dias atuais, nos tempos modernos. Quando o professor corretamente coloca, né, o trabalho da saúde financeira focada na parte comportamental, na parte de desenvolvimento, na parte de evolução do ser, ele acerta, vai exatamente no ponto onde eu trago a minha matéria e o meu trabalho. Saúde financeira. Muitas pessoas me perguntam, o que é saúde financeira? Eu conheço saúde física, saúde mental, mas saúde financeira é uma coisa que eu não consigo identificar, quantificar, não tenho nem conceitos e valores para poder compartilhar dentro de uma conversa básica que eu tento levar com as pessoas com relação a essa realidade da sua saúde financeira. Indo além da saúde financeira individual, a saúde financeira da família, a saúde financeira dos familiares, a saúde financeira da empresa, a saúde financeira da comunidade onde ele mora. Cada um, o senhor sabe, professor, temos uma realidade financeira e acabamos nos adequando, morando, convivendo com as pessoas de certa identificação, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem entender as diferenças entre um pensamento e comportamento de uma pessoa que entende a importância e ele desenvolve, entra num processo evolutivo com relação à da sua saúde financeira, daquela outra pessoa que não consegue entender, compreender e entrar na prática, como o professor sabiamente disse, no processo educacional de cumprir uma regra, cumprir uma obrigação, cumprir algo que faz parte da evolução dele. E muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, habilidades e até conhecimento, habilidades e atitude, elas acabam por entrando numa situação de sua saúde financeira que passam a vida inteira sem nem ao menos pensar o que seria a sua evolução dentro de uma saúde financeira. É tal grave essa situação da saúde financeira que quando eu pergunto qual é o legado, qual é a educação que você está passando, a educação financeira para os seus filhos? E aí a cara de interrogação vem ainda maior. E muitos ainda se ousam responder, eu dei um cofrinho para o meu filho. Ele tem uma mesada.
E aí, a partir daí, não se tem mais nada para se conversar, ou se dialogar, ou se passar com relação a um conhecimento, a uma base de habilidades e até mesmo o auxílio aos filhos e ao legado com relação ao seu planejamento futuro. É muito interessante ver já empresas hoje, e no estado de São Paulo, empresas internacionais que desenvolvem programas de treinamento para filhos de pessoas com o objetivo de que aquele indivíduo se desenvolva e assuma uma posição dentro de uma empresa familiar. Que os próprios pais e a própria estrutura familiar não conseguem passar para ele, como legado, toda essa cultura, toda essa educação, todo esse trabalho de desenvolvimento da sua saúde financeira. É um mercado que vem crescendo bastante, é um mercado tanto na parte pessoal de terapia, de coaching, né, de tratamento, porque quando a gente fala de saúde, a gente fala de tratamento, a gente fala de um diagnóstico, a gente fala de uma metodologia que hoje... Então o desequilíbrio financeiro é uma doença? O desequilíbrio financeiro é uma doença. A patologia séria. É uma patologia séria que, quando você faz o diagnóstico de várias pessoas de diferentes classes sociais, inclusive grandes pensadores, pessoas importantes e grandes empresários, quando você vai no diagnóstico, dentro dos conceitos, dentro da realidade dele financeira, você percebe que a família tem grandes desequilíbrios, que cada pessoa dentro da sua família acaba seguindo um segmento e uma orientação, um caminho diferente, e você não consegue notar e perceber uma continuidade no processo evolutivo daquela família como um legado. É tão grave, tanto que numa situação como a minha, né, eu me considero um caso muito interessante de análise, eu tive uns avós que trabalharam e conquistaram grande fortuna como fazendeiros, desenvolvendo produzindo através da terra, através do gado, através de leite, café. E o meu pai, dentro desse processo, o que ele mais pensava dentro daquele processo da fazenda era se mudar e ir para São Paulo, uma grande metrópole. E assim o fez. Abandonou a fazenda, foi trabalhar em São Paulo, buscar novas atividades, perspectivas, né? Desenvolveu indústria, teve vários negócios e... por uma série de questões e até mesmo esse desequilíbrio que existiu dentro da família com relação à saúde financeira, ele veio a perder tudo em vida. E o meu legado financeiro começou praticamente com 100 mil reais. E é muito interessante que o seu legado financeiro começou com 100 mil reais. Todos nós nascemos com um legado financeiro. Como assim? Explique aí melhor que... Por exemplo, quando nós pegamos um órfão, uma pessoa órfã, que ela vem em algum momento, passa a ser adotada com determinada idade. Ela, quando nasceu sendo órfã, não tendo pais, mães, descendentes nenhum, a realidade financeira dela é zero. Ela não tem nenhum capital previsto com relação a seu futuro naquele momento. Mas no decorrer do tempo, ele sendo adotado, ele sendo legalizado, ele sendo assumido por uma família, ele passa a ter uma realidade financeira diferenciada daquela de quando ele nasceu. Da mesma forma, um indivíduo que nasce em berços de famílias muito bem apropriadas financeiramente, ele já herda legados de um futuro com um potencial financeiro muito grande. Não que ele venha a ter, porque no decorrer da vida dele, a família pode perder tudo. Isso passa a ser tão interessante que você começa a perceber e que nossos jovens deveriam, desde pequeno, participar, interagir e tomar as decisões juntos com seus pais com relação ao futuro financeiro da família. Eu gostaria muito de ter essa oportunidade de tentar convencer o meu pai ou ajudar minha mãe, ou ter tido um conhecimento desde cedo para poder auxiliar os meus pais. Muitos livros de um educador financeiro chamado Reinaldo Domingos, um grande educador financeiro no nosso país, que deu eu acho que um início grande nesse trabalho, foi onde eu me formei com ele. Passa exatamente isso, essa realidade de que as pessoas começam a perceber a sua saúde financeira olhando para a sua família, como foi os seus avós, os seus pais e a sua própria realidade financeira, para que consiga construir um processo evolutivo de um futuro de uma saúde financeira melhor. Então você acha que ao educar e criar um contexto terapêutico financeiro, você então estaria salvando famílias, né, de caos total? Certamente, professor.
o processo de educação e desenvolvimento financeiro, hoje ele é base da nossa sociedade, base da família, num contexto onde você tem uma grande parte da população, hoje, não trabalhando para o desenvolvimento, trabalhando para a sobrevivência. E aí esse processo evolutivo, ele não passa a ser um legado construído ao longo do tempo. Isso é uma cadeia patológica, doentia. Uma cadeia patológica. Muitas vezes as pessoas acabam tendo que seguir, né, dentro de um processo, eu não vou ser igual a ele, porque entende que o processo, que a pessoa tem um padrão que não é, ou muitas vezes exatamente igual, né? E dentro desse processo, quando você vê a realidade financeira e começa a fazer o diagnóstico das pessoas, percebe-se exatamente isso. Ou comportamentos exatamente iguais, tendenciados pela estrutura familiar dos pais, ou pensamentos e atitudes de revolta. Ah, ele fez assim, eu odiava do jeito que ele fazia, eu vou fazer exatamente diferente, ao contrário. Né? Não é um processo de desenvolvimento, nem educacional. Agora você falou que teve essa formação toda terapêutica, educacional, voltado para a orientação financeira. Mas qual foi a participação na sua vida de Napoleon Hill? Que eu sei que você deu os primeiros passos dessa sua longa caminhada com ele. Nos fale dele. Perfeito, professor. Napoleon Hill realmente foi um marco, né? Nos diga quem é ele. Na minha vida. Napoleon Hill foi uma pessoa um americano, norte-americano, que por volta de 1910, 1915, foi convidado por uma pessoa rica, americana, David Carnegie, que convidou Napoleon Hill, que na época era um jornalista, para que Napoleon Hill fizesse um trabalho de pesquisa no mundo. Ele financiaria Napoleon Hill para que Napoleon Hill fizesse um trabalho com os 5 maiores líderes da época. E durante 15 anos Napoleon Hill fez um estudo durante o mundo todo, entrevistando Henry Ford e vários outros grandes empresários, identificando, diagnosticando, coletando informações de personalidade, características, atitudes, conhecimentos e habilidades daquelas pessoas para poder construir uma base de conhecimento, uma base técnica, eu posso até dizer técnica, porque ele desenvolve técnicas de memorização, utiliza de vários outros conceitos importantes que hoje já são comprovados, consagrados e já estão em evolução para o desenvolvimento do ser humano. Então Napoleon Hill tem um item específico de uma lei que ele escreveu do Triunfo, que fala sobre a saúde financeira, a sua relação com o dinheiro. E ele coloca de uma maneira como se o dinheiro fosse Então algo... ele que despertou para essa... Ele me despertou, é uma das matérias, mas essa matéria me despertou a importância da saúde financeira, da relação do ser humano com o dinheiro dentro da lei do triunfo, dentro da lei do triunfador. E é isso que se comprova hoje dentro da nossa sociedade, da realidade, de que saúde financeira é base para o desenvolvimento do indivíduo e da família e dos negócios. É muito comum você ver pessoas hoje que têm grandes negócios, e eu convivo com eles diariamente, que têm muito dinheiro, que têm muito investimento e hoje tem muitos débitos, devem. O nome dele não está limpo. Mas movimentam muito dinheiro. É muito interessante você ver conceitos e valores onde eu pergunto, é vantagem ficar devendo para o cartão de crédito? E 99% das pessoas vão falar não. As taxas de cartão de crédito chegam a um absurdo de 9%, 10% ao mês. Mas quando você vê uma realidade de um indivíduo que fez uma dívida no cartão de crédito num valor de 20 mil reais há 5 anos atrás, que hoje a dívida dele está em 400 mil com as atualizações financeiras do banco, mas que o banco oferece para ele um acordo para ele pagar 8. Porque o banco, na verdade, ele já recebeu o seguro, né? E sabe que os juros que ele está fazendo é a maior, que por sua vez tem compensação em outras fontes então, financeiras. Esse 0,1% me mostrou que para ele pegou 20 e depois de 4 anos ele estava pagando 8. E aí você fala, não é vantagem dever para o cartão de crédito? Para ele é vantagem, né? Dentro dos conceitos que eu levo comigo, meus valores, meu nome eu preservo financeiramente. Mantenho a minha estrutura para poder manter o meu nome e uma estrutura que eu consiga movimentar os meus investimentos, meu capital, sem ter um risco ou sem associar a um risco que eu possa vir numa situação dessa. Mas se eu tiver que conviver numa situação dessa, faz parte de uma realidade financeira minha naquele momento. Não significa que eu tenha que viver. Mas você já teve
algum momento financeiro que realmente você, sentiu na prática o que você está falando na teoria? Porque normalmente você chega a determinada coisa ou pelo amor ou pela dor. Verdade, professor. Certo? E no seu caso, como você trabalha com a coisa complexa, eu acho que não foi pelo amor. Não foi pelo amor. No meu caso, não foi uma situação onde eu detinha um bom capital e depois gastei e fiquei sem. Não, eu nunca tive. Eu comecei, como eu coloquei, com um valor, né, de uma herança financeira de 100 mil, que me ajudou dentro de comprar o meu primeiro apartamento, a estudar. E quando eu comecei no meu mercado de trabalho, que eu comecei a despontar, que eu comecei financeiramente a desenvolver o meu potencial financeiro, trabalhando numa empresa multinacional, desenvolvendo a minha carreira, a coisa que eu mais pensava e os meus sentimentos eram todos de aproveitar o máximo possível tudo aquilo. Os meus sentimentos eram de tipo, eu não quero saber do amanhã, eu não quero saber quanto eu tenho no banco, eu não quero saber se é caro ou é barato, eu quero aproveitar tudo que eu estou vivendo nesse determinado momento com toda a potencialidade financeira que eu tenho hoje. E eu posso dizer que uns bons 8 anos eu consegui adquirir uma dívida de quase 100 mil reais. E para poder inverter essa realidade financeira de pagar 100 mil reais, eu demorei 5 anos. E durante 5 anos foi onde eu me desenvolvi e aperfeiçoei minha saúde financeira. Então foram 13 anos de laboratório, né? De case. 13 anos. Você viveu um case pessoal, né? Um laboratório. E eu vejo hoje entrevistas em grandes jornais, redes TV e outros, onde chamam pessoas, economistas, para falar sobre dívidas. E é muito interessante porque um economista ele é um cara técnico que vai te dar dicas de como sair da dívida de uma forma técnica. Pegue tudo que você deva, negocie, faça uma dívida só, prolongue ela num tempo que você consiga pagar aquela parcela dentro do seu orçamento. Ponto. Isso vai que você vai conseguir, é a saída. Na verdade não é a saída. Na verdade isso é somente um remédio. Entrada. É um remédio para você curar assim. É paliativo. É paliativo. Porque para você sair da dívida, você tem que sair da condição de devedor. Você não trataria a doença, e sim o doente. Você não sai da O problema dívida. é que o indivíduo está doente. Ele está doente. Não é o processo de colocar mertiolate em câncer. Exatamente. Então Seria você exatamente tratar o doente. Você vai tratar o doente. E como você trata o doente? Você diagnostica, e o primeiro diagnóstico da saúde financeira de uma pessoa é: ela está equilibrada, ela não está equilibrada. O desequilíbrio vem da doença. Ela está equilibrada, não está equilibrada, ou ela ainda, além de estar equilibrada, é um investidor. Tem um capital e faz com que o dinheiro trabalhe para ela. Você pode estar equilibrado, ser um cara equilibrado financeiramente, mas você não consegue, não tem grandes investimentos, não coloca o dinheiro para trabalhar para você. Mas ali o que você ganha, o que você paga, você consegue tranquilamente viver a sua vida. Então nesse diagnóstico você identifica o cara como um desequilibrado financeiramente. Ele está na saúde dele desequilibrado. E aí sim começa um trabalho de tratamento, um trabalho de desenvolvimento para que ele consiga, dentro de um tempo definido por ele, de objetivos definidos por ele, de metas definidas por ele, chegar a um objetivo. Chegar naquele processo de equilíbrio para poder começar a pensar aí sim na sua evolução, no seu desenvolvimento com relação a fazer com que o dinheiro trabalhe para ele. O dinheiro é uma metáfora muito forte, porque em verdade nós não gostamos do dinheiro, mas gostamos das necessidades que vêm dentro do contexto do dinheiro. Não é exatamente o conforto, o ato de poder, a autoridade que temos. E baseado nisso, você poderia nos dizer que o homem é dono do dinheiro ou o dinheiro é o nome do dono? Ou o dinheiro é dono do homem? Essa pergunta é muito boa, né? Muitas vezes eu tenho... Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Deus criou o homem criou Deus. E o homem é dono do dinheiro ou o dinheiro é dono do homem? Olha, essa é interessante porque existem as duas realidades. Como assim? Existem as duas realidades. Você chega em indivíduos onde você vai, quando você faz o diagnóstico, quando você começa a identificar todo o processo dele de relação com o dinheiro, você percebe que o dinheiro é dono dele. Você percebe que as ações dele, o comportamento dele, que os valores dele, as regras de ouro dele
são baseadas em prol do dinheiro. Então o dinheiro... seria a metafísica do poder a partir do dinheiro. E é o que nós Uma vivemos coisa ontológica, hoje, né? vivemos O poder, muito hoje. a condução do indivíduo Vivemos muito e hoje. uma sociedade na qual nós vivemos hoje, de o ter em lugar do ser, leva a este desequilíbrio maior? Ainda maior, leva ainda maior, né? A inversão de valores hoje da nossa sociedade com relação ao ter, né? E as condições que o ter traz hoje para as pessoas de poder, né? E aonde entra o poder, aí entra uma grande inversão de valores, de confusão, né, do ser humano, de, vamos dizer assim, o caminho da perda, né, onde ele se perde pelo poder. Porque o dinheiro, como o professor mesmo falou, o dinheiro por si só não significa nada. Ele é papel pintado. Papel pintado. É algo Por exemplo, se o dólar está baixo, não é isso? Ele não representa nada. Mas se o dólar está maior, ele representa tudo. Se você falou, se você vai à Venezuela e bota 4 centavos, né, de gasolina, 1 litro, é diferente daqui que está 3, 4 reais, né? Mas o que é que faz isso? Né? O que é que faz você chegar no hotel 5 estrelas na Venezuela e pagar 90 reais, né? em moeda brasileira, e chegar no hotel aqui no Brasil de 5 estrelas e pagar 1.000? Né? Qual é o status? Qual é o que difere você comer no restaurante com baby beef e pagar 1.000 reais por uma refeição, ou você comendo um cai duro na esquina? Né? O que representa esse processo de visão do dinheiro? É aí, professor, que entra o meu grande questionamento quando eu falo de processo de evolução. Quando nós falamos somente da visão física, psicológica do ser humano, muitas pessoas colocam como você vem falar que o dinheiro não é o importante, como ter não é importante. Se hoje a nossa realidade, o que você vê, o status, as oportunidades, né, que aparecem para cada um, né, o montante financeiro que cada família consegue reter com relação ao seu status, a faculdade onde estudou, a classe social a que convive. É o processo de casta indiana aplicado no nosso mundo ocidental. Porque quando você tem as castas indianas, você tem fulano é fulano, ciclano é beltrano, mas aqui você também a tem pelo status quo econômico que você detém. E aí entra o grande caminho de inversão de valores com relação ao dinheiro. Porque dentro do processo de evolução que eu coloco e que eu levo, eu não considero só a evolução física, mental, eu considero a evolução espiritual. E quando nós entramos dentro desse processo de evolução do espírito, do ser como algo maior, de você como uma entidade, de um processo a fazer parte de um todo, não somente do indivíduo, aí o dinheiro passa a não ter a mesma importância. Porque o que você tem de dinheiro, teria todo mundo que convive, que assiste, e você compartilharia todo o seu dinheiro. É verdade. Porque dentro do processo da evolução, de você auxiliar, compartilhar, dividir, se desenvolver, um dos processos mais considerados é o amor ao próximo, é a caridade. E por que não do dinheiro? Então, o desapego que o processo evolutivo faz do dinheiro é o mesmo que o processo de você valorizar o dinheiro, valorizar o poder, valorizar o ser do indivíduo individual, é exatamente o caminho oposto. Então, o dinheiro é uma ferramenta onde um colega meu propriamente disse, e de forma radical, dentro da cultura e do pensamento dele, o dinheiro é do diabo. Sim, para muitas pessoas, literalmente, como poderia dizer, o dinheiro passa a ser algo do diabo, como poderia ser algo ruim, onde as pessoas abandonam verdadeiramente o conceito do que é sua família, do que é estar próximo, do que é estar presente, do que orientar e educar, do passar o ser para os seus filhos, e ele se preocupa mais em ter para poder dar algo para os seus filhos, financeiramente. Bob Marley dizia: tem gente que ama o poder e tem outros que têm o poder de amar. O dinheiro não é o problema. O dinheiro, o problema é o que
facear com ele. Quando Nixon abriu a indexação do dólar na década de 70, permitiu com que se rodasse muitos dólares. Hoje, se nós formos à África, Angola, por exemplo, tem-se uma quantidade enorme de dólares nas pastas de algumas pessoas, porém o país é paupérrimo. O mundo, ele passou por um contexto histórico todo ligado a concepções econômicas. Os judeus participou disso, porque toda a visão da usura era exposta aos judeus. Tanto é que seu amigo, que dentro da visão cristã, não é judaica, coloca que o diabo está no dinheiro. E por isso era que os cristãos sempre estavam em entrave exatamente com os judeus. E hoje, os judeus e os árabes, que têm muito poderio econômico, se degladiam. Hoje, entidades que nasceram numa pseudo-democracia como os Estados Unidos, por quê? A democracia é do povo para o povo, feito pelo povo. Mas na verdade não é. É do povo para o povo, longe do povo. Que a democracia grega não aceitava estrangeiro, não aceitava mulheres e não aceitava escravos. E Thomas Jefferson, que era dono de escravos, ele simplesmente falava e Benjamin Franklin reforçou que a democracia dos Estados Unidos é boa, contanto que não tenha católico, negros e estrangeiros. Tanto é que Thomas Jefferson, quando criou todo o processo da estrutura americana, o 13º presidente americano, que é George Washington, não é o primeiro, porque ele foi quando surgiu a Carta Magna, Thomas Jefferson tirou o direito natural e modificou, porque o primeiro é a vida, o segundo é a liberdade, a terceira é a propriedade. Ele substituiu por felicidade, porque estava pensando nos negros terem no futuro a propriedade, porque seriam abolicionistas, seriam soltos, teriam liberdade. A liberdade, a propriedade, a visão inclusive do que Max Weber fala, da visão da religião protestante na produção do capital. A própria visão dos judeus, a visão do islamismo, desde a sua concepção muçulmana, a visão do cristão, a formulação da economia através do liberalismo de Adam Smith e John Locke. Tudo isso representa uma maneira de se pensar em cima do dinheiro. Até mesmo a teologia da prosperidade, que tem concepções do judaísmo, na qual há uma produção de capital a partir do louvor a Deus. Mas tudo isso e mais algumas coisas que, por acaso, você que está aí vendo-nos e ouvindo-nos através do rádio, poderá, por sua vez, adentrar e conhecer mais ainda fazendo o curso aqui do Renato. Se você está na TV, né, você está vendo aí os caracteres, por sua vez, você está percebendo aí você está vendo aí o seu e-mail, está vendo aí o seu telefone. Conversamos com Renato Reis e ele nos mostrou que para estarmos bem é necessário que estejamos bem também dentro do nosso contexto pecuniário. Perceba, hein? Não esqueça isso. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Essa realidade da sua saúde financeira. Indo além da saúde financeira individual, a saúde financeira da família, a saúde financeira dos familiares, a saúde financeira da empresa, a saúde financeira da comunidade onde ele mora. Cada um, nós, o senhor sabe, professor, temos uma realidade
financeira e acabamos nos adequando, morando, convivendo com as pessoas de certa identificação, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem entender as diferenças entre um pensamento e comportamento de uma pessoa que entende a importância e ele desenvolve, entra num processo evolutivo com relação à saúde da sua saúde financeira, daquela outra pessoa que não consegue entender, compreender e entrar na prática, como o professor sabiamente disse, no processo educacional de cumprir uma regra, cumprir uma obrigação, cumprir algo que faz parte da evolução dele. E muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, habilidades e até conhecimento, habilidades e atitude, elas acabam por entrando numa situação de sua saúde financeira que passam a vida inteira sem nem ao menos pensar o que seria a sua evolução dentro de uma saúde financeira. Transtorno psicossomático que irão dar sequelas no nosso corpo, desequilíbrios psíquicos e diversos desequilíbrios espirituais. Renato Reis, prazer tê-lo aqui conosco. E nos explique aí o que é a educação e a terapia financeira e a sua importância. Boa tarde, professor, Dr. José Augusto. Muito prazer, é uma honra estar com vocês aqui para falar de um tema tão importante hoje, né? Cada vez mais importante nos dias atuais, nos tempos modernos. Quando o professor corretamente coloca, né, o trabalho da saúde financeira focada na parte comportamental, na parte de desenvolvimento, na parte de evolução do ser, ele acerta, vai exatamente no ponto onde eu trago a minha matéria e o meu trabalho. Saúde financeira. Muitas pessoas me perguntam, o que é saúde financeira? Eu conheço saúde física, saúde mental, mas saúde financeira é uma coisa que eu não consigo identificar, quantificar, não tenho nem conceitos e valores para poder compartilhar dentro de uma conversa básica que eu tento levar com as pessoas com relação ao grave essa situação da saúde financeira, que quando eu pergunto qual é o legado, qual é a educação que você está passando, a educação financeira para os seus filhos? E aí a cara de interrogação vem ainda maior. E muitos ainda se ousam responder, eu dei um cofrinho para o meu filho. Ele tem uma mesada. E aí, a partir daí, não se tem mais nada para se conversar, se dialogar, ou se passar com relação a um conhecimento, a uma base de habilidades e até mesmo o auxílio aos filhos e ao legado com relação ao seu planejamento futuro. É muito interessante ver já empresas hoje, no estado de São Paulo, empresas internacionais que desenvolvem programas de treinamento para filhos de pessoas com o objetivo de que aquele indivíduo se desenvolva e assuma uma posição dentro de uma empresa familiar. Que os próprios pais e a própria estrutura familiar não conseguem passar para ele, como legado, toda essa cultura, toda essa educação, todo esse trabalho de desenvolvimento da sua saúde financeira. É um mercado que vem crescendo bastante. FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. É isso aí. Estamos aqui para conversar com Renato Reis. Ele que é um homem eclético, né, de múltipla ferramenta, do homem dos 7 instrumentos. Reis, ele é educador financeiro, é coaching, ele é uma pessoa que trabalha com a visão da evolução do homem, partindo de determinados princípios de Napoleão Hill, mas o foco dele é a terapia e a educação financeira. É fazer com que as pessoas percebam o quanto gastam, como gastam e, dentro do seu contexto, como devem gastar para
evitar problemas de saúde. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde diz que a educação financeira é condição sine qua non para se ter a boa saúde. Por quê? Porque a Organização Mundial de Saúde diz que a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Mas é um ledo engano, porque saúde é obediência e doença é desobediência. É a partir do momento que nós nos estressamos, nos preocupamos antes da ocupação e temos um processo de infelicidade devido ao nosso desequilíbrio financeiro, é óbvio que a doença irá se instalar. Teremos transtorno somatofórmico, ou seja,